Graça e paz, amados irmãos, boa noite. Vou contar a experiência que eu tive essa noite. Assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida, aparecia 2 anjos para mim. E naquele momento eu fazia pergunta para eles e respondiam. E naquele momento eles me levavam até o céu. No céu eles me revertiam de uma armadura e eles me traziam de volta para cá. Irmãos, eu enfrentava uma guerra muito forte. Eu achava que eu não ia dar conta. E teve um momento na guerra que eu comecei a enfraquecer. E na hora eu comecei a pedir do Senhor que Ele me desse força. E lá o Senhor Ele enviava anjos para me ajudar. Mas eu começava a ouvir umas vozes clamando, gritando o nome do Senhor. E cada vez que eu ouvia uma voz, aparecia mais anjos. E aí, irmão, a minha força, ela ia renovando. E eu começava a guerrear novamente. E eu cria que era vocês aqui que estavam orando. Eu não perguntava do Senhor, mas o meu coração sabia que era a oração dos irmãos. E comecei a guerrear, Eu comecei a guerrear pelo congresso. O Senhor, Ele me mostrava algo que Ele queria fazer amanhã. Mas é o Senhor que vai fazer. Amém? Eu só digo para os irmãos se prepararem, porque amanhã o poder do Senhor vai ser grande. Vai ser tremendo. O Senhor falava que Ele queria todos dispostos a adorar Ele amanhã. E daí, quando eu terminava essa guerra, que eu acabava de guerrear, novamente aqueles 2 anjos, ele vinha me buscava e me levava ao céu novamente. E o Senhor, ele aparecia numa forte luz. E ele começava a falar comigo. Ele falava assim: hoje não só foi uma guerra comum, não só era por você que você estava guerreando, mas era pela minha nação. Ele falava. Irmãos, no momento eu me via bem no centro da cidade do Brasil, bem no centro, bem no meio, e eu começava a olhar os lados e eu começava a ver a maravilha do Senhor, a qual Ele tinha criado. E Ele falava assim para mim: olha para o céu. E eu olhava, irmãos, e eu via vindo uns foguetes. Não sei de onde vinha, mas vinha para atingir o Brasil. E eu ficava com medo naquele momento, eu queria correr. E Ele falava assim: permaneça parado. Irmãos, eu via uma mão sair do céu. Uma mão muito grande. Ela descia e parava aqueles foguetes no meio do caminho. E o Senhor falava assim: é um grande livramento. Eu falava: Senhor, mas por quê? Ele falava assim: porque as minhas orações têm sido mantidas. E toda noite tem sido entregado a minha nação, a minhas mãos para me cuidar. Irmãos, e eu ouvindo a irmã falar, e ele falava bem assim: sabe por que eu não deixei acontecer o pior ainda? Ele falava assim: porque ainda não terminei o meu avivamento. Quando eu ouvi a irmã falar do avivamento, testificou comigo. E eu não queria falar, mas só que o Senhor, Ele cobra, irmãos. E quando o Senhor falava assim: não é hora mais de brincar, mas que vocês se santifiquem, Ele falava. E que o meu povo comece a se levantar para ganhar as minhas almas que estão perdidas. O Senhor falava que estava chegando o tempo de nós se levantar como um exército de Cristo e começar a ganharmos almas, irmãos. E depois que Ele falava para mim isso, e Ele falava novamente: não esqueça de falar aos meus servos se levantarem e começarem a ganhar almas, porque eu tenho pressa. E eu perguntei assim: Senhor, mas pressa de quê? Eu achava que era para chegar a guerra. E Ele falava: não. E Ele mandava olhar para o céu novamente.
Quando eu olhava para o céu, irmãos, eu via um exército de anjos. Eu via o trono do Senhor. E o Senhor sentado naquele trono. E eu ouvi aquela voz falar para mim assim, ó: está chegando a minha hora de buscar a minha igreja. Que o meu povo se conserte diante de mim, porque eu tenho pressa na vida de cada um. E ele falava assim: eu sou fiel para cumprir o que eu prometi, o que eu tenho preparado para cada um de vocês. Naquele momento, irmãos, a minha visão assim rapidamente ela apaga, né? E eu volto. E essa foi a minha experiência, amém? Agradeço a oportunidade. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa palavra com um versículo que está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém, irmãos? E também lá em João 14, versículo 2 e 3 diz assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém, amados irmãos? Que experiência forte. Essa experiência, irmão Everton teve durante as batalhas lá em Curitiba, né, no congresso de inauguração da igreja, lá na Fazenda Rio Grande, região metropolitana. E, irmãos, foi tremendo demais. Foi uma noite de guerra, foi uma noite intensa de batalha, e o Senhor mostrando, né, mostrou muitas pessoas lá nesse dia, né, algumas pessoas tiveram experiência de arrebatamento também. A ministração foi forte, sabe, irmãos? E o Senhor nos alertando à santificação, nos alertando a permanecer firme na presença dele, amém? O Senhor nos indicando a estar orando sempre pelo país, também orando pelo Brasil, orando pela nação. Amém, amados irmãos? Na verdade, o crente ele tem que estar todo tempo em oração, né? Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, o que mais ele fez foi orar, né? E olha que ele veio lá do céu. Imagina nós, né, apóstolo, que estamos aqui, né? Nós que precisamos orar mesmo, sabe, irmãos? E a Bíblia ela fala para nós termos cuidado para que aquele dia não seja, né, não venha como um ladrão. Amém, amados irmãos? Então, que possamos nos santificar, que possamos estar preparados para a grande volta do Senhor, não é isso, apóstolo? É isso, em constante oração, em fervente oração, né, como diz o louvor, a gente temos que estar assim na presença do Senhor, porque realmente não sabemos o dia e a hora. O Pai não deixou isso, Ele deixou sinais, deixou indícios da volta do seu Filho amado, né, de Cristo, mas nós não sabemos o dia e a hora, e pode ser a qualquer momento. O Senhor, Ele tem controle, Ele sabe até onde a igreja vai suportar o tempo de provação, sabe até onde podemos suportar os tempos difíceis, né? E o Senhor disse: olha, se eu não abreviasse o tempo, nem muitos não se salvariam, né? Então a gente sabe que Deus tem controle de todas as coisas. Meu papel como igreja é como esperar a volta do Senhor, orando, jejuando, buscando, andando na verdade, praticando a justiça, né? Guerreando mesmo, para que muitas almas se rendam ao Senhor, o máximo possível de alma, ganhando alma. A Bíblia diz que o sábio é aquele que ganha vida. Então o Senhor está às portas, e a nossa esperança que temos é que o céu é o nosso lar, e que nós voltaremos para lá. Nós vemos do Pai, voltaremos para Ele, porque somos criação de Deus, né? Então, assim, eu tenho que crer nisso, eu tenho que viver esta verdade, estar me preparando a cada dia para a volta do Senhor. A gente não tem mais tempo para perder, a gente não tem tempo mais para perder. A volta do Senhor, ela será iminente, ela é real, ela é verdadeira, vai acontecer, irmãos, porque está escrito na palavra de Deus, e tudo que está na Bíblia vai se cumprir. A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não se passará. Amém, apóstolo? Amém, irmãos. E nós seguimos firme e forte na caminhada, na luta, né? Satanás, ele resiste, né? E nós, né, na verdade, nós temos resistido a Satanás, né? E Satanás, ele contra-ataca. Mas nós vamos continuar na luta, irmão. Vamos continuar na guerra. E eu creio, né, que um dia chegaremos à estatura de perfeito varão. E é isso, né? Nós somos a igreja Shalom de Manaus e seguimos avançando, fazendo a obra do Senhor. E o Senhor tem levantado guerreiros, né, através de nossas vidas. O Senhor tem nos dado a direção e vamos seguir fazendo isso
até que o Senhor venha. Amém? Amém, Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor possa abençoar, Senhor, teus filhos e tuas filhas, Pai, que essa mesma unção de guerra, essa mesma unção, Pai, que está sobre a nossa vida, recaia sobre a vida dos teus filhos também, e que possamos andar na dimensão do Espírito a qual o Senhor tem preparado para a nossa vida desde o começo. Pai querido, Pai amado, então continua abençoando, continua guardando, continua protegendo cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.